voltando aqui a essa questão de dicas, né? Então você disse treinar, se preparar, Fazer cursos, fazer cursos, treinamentos, pronto. Mas, mentorias também é pronto, importante, mentorias pronto. individuais. Mas vamos imaginar que ela não tem tempo para isso, tá? Ela não tem tempo. O discurso dela vai ser amanhã, tá? O discurso dela vai ser amanhã. Nesse caso, o que que você diria para essa pessoa? Quais dicas você daria? Por exemplo, respiração, o que que ela faria? De que forma ela treinaria? Assim, de um dia para outro, dificilmente eu vou poder dar muita dica para ela. Eu acho que ela deveria a primeira dica que eu vou dar para ela é você tinha que ter se preparado com antecedência. Não é para amanhã. Então eu vou dar um exemplo. De repente se a pessoa tem uma monografia e a monografia é amanhã, já cometeu um erro, uma falha, porque ela tinha que ter treinado com antecedência. Mas Sim, vamos lá, vamos sim. botar essa situação bem importante. Vamos lá, é uma situação O que, que é que eu você sabe que não, brasileiro, não tem aquela coisa do brasileiro, né, de que deixa pra última hora, não tem que assim, não, faz que eu não é não verdade, acho que tão não é legal, verdade. E mas não é verdade, é só aqui uma. Mas o que eu falaria para ela é estude bastante seu conteúdo. Já que se estiver em cima da hora, estude o conteúdo, estude, não negligencie. Por exemplo, se você for chamado a fazer um tipo de abordagem e você não tiver tempo para se preparar, qual é a coisa mais sensata a você fazer? Recusar o convite. Mas se você tiver tempo para se preparar, se prepare. Não negligencie, estude, converse inclusive com outras pessoas, outros profissionais que já passaram por aquela situação, profissionais que já fizeram aquela abordagem, para quê? Para que você adquira mais conhecimento. E com conhecimento muito bem delineado, muito bem concatenado, certamente você terá uma apresentação com mais confiança. Obviamente que existem outros fatores também, é importante você planejar a sua apresentação, existe começo, meio e fim, existe técnicas de planejamento também. Então é uma série de fatores, mas pensando de um dia para o outro, estude muito seu conteúdo. Tenha, Seria a dica que eu conheça daria. bastante o que você vai falar, né? Porque o Conheça conhecimento traz bastante. confiança, né? O Sim. conhecimento traz E um confiança. Então, detalhe, isso é muito importante. conhecer o conteúdo e estudar não é decorar. Até para não ficar aquela coisa muito robótica, muito artificial quando você decora, sabe? Então é Uhum. importante que você compreenda o conteúdo, que você compreenda aquilo que você irá abordar, que você estude para compreender. Primeiro ponto, se você falar de maneira como se fosse lendo um texto, vai ficar artificial, não será muito bem visto. E o segundo ponto é que pode acontecer coisas ao redor mesmo, que você pode utilizar. Coisa ao redor, de repente alguma pergunta da plateia ou algum comentário da plateia, que você pode utilizar isso na sua apresentação e isso te dará mais respaldo também na sua apresentação. Então é importante que você estude com a intenção de compreender o que será abordado, o conteúdo que será abordado. Rafael, e o frio na barriga? Aquele frio na barriga? Aí, Me aqui, fale aí. Porque tem o eu, frio na barriga, não é eu verdade? já fiz Jô muitos. Soares dizia que ele, mesmo depois de muito tempo Sim, de experiência, quando ele ia sim. estrear um espetáculo novo, que dava um frio na barriga. E E é aquele frio na barriga dele era natural. motivador, né? Sim, é Mas fale aí natural. sobre esse frio na barriga, como lidar com o frio na barriga? Na realidade, o frio na barriga tem um lado positivo também. Tem um lado positivo. Então, o frio na barriga, quando você está muito bem preparado, se torna um combustível para que você apresente. Então, se deu aquele friozinho na barriga, é um bom sinal. Imagine só, se eu for fazer uma palestra, for fazer uma apresentação e não tiver nenhum tipo de aquela adrenalina e não me preparar da melhor maneira possível. Então, o frio na barriga é importante, por quê? Porque essa questão de se preparar é fundamental. Então, faz com que você se prepare mais. Já fiz várias palestras, vários treinamentos e até hoje tenho frio na barriga. Como é que eu faço? Além de eu aprender conteúdos de comunicação, eu estudo bastante. Eu estudo bastante o conteúdo que eu irei abordar, porque cada vez que eu estudar mais, a minha confiança em relação à minha apresentação será maior. Então, quando a pessoa aprende muito desenvolve essa habilidade com a comunicação, não é que o fio da barriga desapareça, mas se torna combustível para que você possa realizar sua abordagem, para que você realize suas abordagens. Então isso é algo muito natural, inclusive não apenas palestrantes, apresentadores, pessoas que lidam com a comunicação, inclusive jogadores de futebol É já verdade. relataram É. que até hoje, quando entram para fazer uma partida de futebol, continua vindo frio na barriga. Então é Qualquer coisa natural, importante que você vai fazer, né? desafio, É como se fosse uma pressão psicológica que você sente, é um né? Pelo desafio, momento, é o desafio, é um desafio. exatamente. Exato. E é importante que você trabalhe também a sua comunicação interna. A primeira comunicação que nós temos é a comunicação interna. Então, pensando nisso, quais tipos de pensamentos você tem a seu próprio respeito? São pensamentos de uma autoimagem positiva, uma boa autoimagem, ou você possui uma autoimagem negativa?
Então é importante também você ficar atento a isso. Como está a sua comunicação interna, ou melhor, como você se vê internamente. Isso também fará diferença. Agora, Rafael, se prepare porque eu vou lhe bombardear, hein? Vou lhe bombardear. Eu quero que você traga dicas úteis que as pessoas ouçam e falem, pô, caramba, vou fazer isso agora. Mais uma pergunta aqui para você, tá? E como lidar com o branco? Você disse que as pessoas têm medo do branco. Como lidar com o branco? Sim, sim. Que técnica teria? O que sugestão você dá? Além da questão do que eu falei, primeiro estudar, saber o conteúdo, evidentemente, ter flexibilidade. O que é que significa isso? Ter flexibilidade. De repente, esquecer algum tipo de palavra, alguma frase específica, e aí tem pessoas que, por esquecer uma frase específica, uma palavra, ficam nervosas por conta disso. E também, continue sua apresentação. Provavelmente a plateia nem vai perceber, e no momento oportuno você fala. Então, se você gaguejar, se você falar uma palavra errada, tá tudo bem. Não se cobre tanto. Essa autocobrança exagerada prejudica a sua apresentação. Então, cuidado com essa autocobrança exagerada. Procure ter flexibilidade também na sua apresentação. E, evidentemente, que tem uma jornada. De repente, você tem muita dificuldade com a comunicação, não é do dia para a noite que você vai se tornar um grande comunicador. Eu precisei trilhar minha jornada, precisei fazer vários cursos, mentorias, precisei estudar pra caramba sobre comunicação, estudar muito sobre comunicação. Então, existe uma jornada. Mas compreenda também que a autocobrança exagerada pode estar te prejudicando. Então, de repente, como eu falei aqui agora sobre a questão da autoimagem negativa, tem pessoas que só veem o que tem de pior em relação a ela, a imagem dela, a comunicação dela. E elas não dão valor também às coisas boas, como de repente um bom raciocínio, uma boa dicção, uma boa flexibilidade, enfim. Então é importante ter esse equilíbrio. O que é que eu posso melhorar, mas o que é que eu posso também entender que está bacana na minha comunicação, está bom na minha comunicação. Muito bem, rapaz. Eu falei que eu vou lhe bombardear. Vamos aqui, lá vai outra, hein? E como lidar com aquele sabe aquele como lidar com isso? Como você corrigir? E isso traz um prejuízo muito grande à apresentação, inclusive pode virar até tema de deboche. Vou dar um exemplo. Eu tive uma professora que ela falava tanto tá, toda a frase que ela falava era tá, que o pessoal começou a contar o quantos tais ela falava durante uma aula. Então, realmente, isso é um tema que a pessoa precisa ficar atenta. O que é que eu diria para a pessoa? De repente, você pode pedir para alguém de sua confiança, dar um feedback em relação à sua comunicação, em relação aos cacuetes. O que é cacuete? Será que eu fico coçando muito meu cabelo, coçando o nariz, mexendo muito no relógio? Ou então algum tipo de vício de linguagem, como o né, o tá. O que é que eu diria? Primeiro é importante a pessoa ter conhecimento que ela utiliza muito desse cacuete ou desses vícios de linguagem. Ela tem que primeiro saber disso. Primeiro ponto é o autoconhecimento em relação a isso. Conhecimento em relação a isso. Depois, o que é que ela precisa? Ela precisa treinar. Precisa treinar e existem técnicas também. Vou dar um exemplo. Muita gente fala o né quando de repente está comunicando algo e viu aquele famoso branco. Branco, exato. Qual é a dica que eu posso estar dando para essa pessoa? Inclusive, grandes palestrantes fazem isso. Eu vi recentemente uma palestra de Cortella que ele faz muito isso, que é botar a mão no queixo. Bota a mão no queixo, como se estivesse pensando, como se estivesse refletindo. Fica muito mais elegante, gera expectativa na plateia, mostra para a plateia que você é uma pessoa segura de si, segura do seu conhecimento. Então isso também é algo muito importante e algo que pode ser feito. Olha aqui eu praticando. Olha eu praticando. Olha aqui, ó, a prática, tá vendo aí? Mas algo que se torna muito mais elegante. Não é verdade. Então, assim, são pequenos detalhes. Você falou também outras coisas que a pessoa que eu retrato muito bem. Fique atento à sua linguagem, à sua postura. Será que você tem uma postura muito retraída, muito humildezinha, muito curvada? Ou então você tem uma postura muito nariz empinado, arrogante? Então procure o equilíbrio. Então isso também é uma questão que, principalmente nas mentorias individuais que eu realizo, eu procuro trazer sempre esse feedback para os meus clientes. De preferência, olhe no horizonte. Olhe no horizonte como se estivesse apreciando toda a sua plateia. Inclusive, o olhar gera conectividade. Então, quando você estiver falando, seja com a plateia, seja numa reunião, seja até mesmo numa sustentação, numa audiência, enfim, o olhar gera conectividade. Então procure olhar nos olhos das pessoas. Vou dar um exemplo de um casal. Qual será que é o casal que está mais conectado? Um casal que de repente ambos saem para jantar. Um casal que um fica de repente no celular e o outro no celular sem olharem.
Ou um casal que mesmo em silêncio tá um olhando pro olho do outro durante o jantar? Qual tá mais É conectado? lógico que é o que está trocando olhares, não é? Assim, e trocar olhares, você olhar realmente para o outro é importante porque você está prestando Gera atenção. Sem e dúvida, gera uma conexão, né? Isso uma gera, conexão. gera, isso é E aí a verdade. gente pode treinar, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, mas se de repente você que está nos acompanhando tem muito essa dificuldade, qual é a sugestão que eu dou? Não é o ideal isso, mas é a sugestão que eu tenho para você nesse momento. Olhe para o horizonte. De repente está fazendo uma palestra, olhe para o horizonte, como se você estivesse contemplando toda a plateia. Inclusive, cuidado para não ficar olhando apenas para uma pessoa. As plateias, as pessoas de uma maneira geral, gostam de serem prestigiadas, gostam de serem valorizadas. Então, valorize as pessoas ali presentes. Certamente isso fará uma grande diferença. E uma coisa importante que eu vou jogar na pauta aqui, nós estamos há pouco tempo até, né, já de uma próxima eleição. E você Isso. falou em relação a vereador, em relação a prefeito, em relação a político de uma maneira geral. Vamos botar que ambos têm um conteúdo bacana, com o mesmo conhecimento, conhecem pessoas de maneira, assim, mais ou menos a mesma quantidade, um network parecido. Qual será que tem a maior probabilidade de sair vencedor na eleição? Pensando em vereador, aquela pessoa que tem uma comunicação eficaz, que sabe, sabe falar com assertividade, tem uma desenvoltura na comunicação, ou aquela pessoa que de repente é mais acanhada, tem uma comunicação, tem mais dificuldade de se comunicar, aquela pessoa que muitas vezes não tem um entusiasmo na comunicação. Qual tipo de político nessa situação tem mais propensão a ser oito? Eu vou resumir isso numa seguinte frase, viu, Rafael? O mundo sorri para quem sabe se comunicar de forma eficaz. O mundo sorri. Então, assim, as portas se abrem. E quando eu digo as portas, também os corações dos eleitores para quem sabe se comunicar. Porque como é que. Veja, de repente aparece um candidato, o eleitor normalmente nunca ouviu falar naquele. Com exceção dos políticos conhecidos, por exemplo, né? Que todo mundo já ouviu falar. Aham. Mas quando surge um candidato novo, alguém concorrendo a um pleito pela primeira vez, que não é conhecido ainda, como é que ele conquista o eleitor? É exatamente pela forma como ele se comunica com esse eleitor. Quando ele passa segurança, passa boa intenção no exercício do mandato. Quando ele comunica tudo isso, Uhum. é óbvio que ele conquista o eleitor. Então, sem dúvida Isso aí. nenhuma, Com quem certeza. sabe se comunicar tem muito mais chance, não Sim, é com verdade? certeza. E eu acho que é um tema interessante para eu tocar aqui, porque eu percebo que é uma dificuldade de muita gente. É do ser humano de uma maneira geral. É importante a gente saber separar muito as tarefas. Qual é a minha tarefa e qual é a tarefa da outra pessoa. Exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma palestra. Palestra para 300 pessoas. O que é que está no meu controle naquele momento? Estudar, me treinar, me dedicar para fazer a melhor palestra possível. Sim, Evidentemente, claro. se uma pessoa X, uma pessoa, outra pessoa ali vai gostar ou não vai, é algo que não está no meu controle. Então é importante eu entender o que é que está no meu controle e o que é que não está no meu controle. Inclusive, muita gente fica até um pouco preocupada. Putz, se eu for fazer uma palestra, ou se eu falar aqui alguma coisa e a pessoa não gostar, ou fulano não gostar, e leva muito isso em consideração. E é muito importante ter cuidado com isso, separar as tarefas. Saber que, primeiro, a gente não vai conseguir agradar a todos, isso é uma coisa evidente. E o segundo ponto é que não está no meu controle se as pessoas, ou se a pessoa, determinada pessoa vai gostar ou não vai gostar daquela abordagem. Eu tenho que saber buscar o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Eu ver o todo, eu ver o geral. Evidentemente, se você for falar para uma plateia, ou fazer alguma apresentação ou algum tipo de abordagem e as pessoas de uma maneira geral não gostarem, é importante que você reflita, pô, será que está tendo alguma falha na minha comunicação? Por que é que eu falo isso? Porque eu já vi profissionais, inclusive lideranças de religiosos, políticos, eu realmente, nos meus cursos tem muitos tipos de profissionais que tinham dificuldade em relação a essa abordagem. Não vou falar exatamente qual profissional, a pessoa exatamente, mas ela me falou, Rafael, se 20 pessoas gostarem do que eu falei, mas uma não gostar, eu vou focar nisso. E o porquê que muitas vezes isso incomoda? Porque quando você foca muito em um grão de areia, aquele grão de areia pode se expandir muito. Então é importante também qual é o foco da minha apresentação. Quem é a pessoa que eu preciso, talvez, em relação ao público? Quem são as pessoas que eu precisaria convencer? Inclusive, vou dar uma dica de filme aqui que eu acho fantástico.
Filme é Obrigado por Fumar. Primeiro, eu não Obrigado por fumar. Tá. Eu não estou incentivando ninguém aqui a fumar, não é isso. Mas o que é resumidamente, é um filme em que um rapaz é um lobista e ele precisa convencer as pessoas dos benefícios do cigarro. Era o trabalho dele. Tá. E vejam esse filme sobre o ponto de vista da argumentação. Tem uma passagem muito legal, inclusive, que ele fala pro filho. Uma abordagem, o filho fala para ele: você não me convenceu. O que é que ele responde? Meu objetivo não é convencer você. Meu objetivo é convencer o Isaí. É como o político, por exemplo. O objetivo do político, muitas vezes, talvez o político esteja perdendo tempo querendo convencer determinado setor que não é o perfil público dele, para ele convencer pensando em eleição. Não é o eleitor dele. Não é o eleitor dele, melhor, não é o eleitor dele. Então, foca no seu eleitorado e foca também nas pessoas ali que talvez você possa convencer. Então, é a mesma coisa, a gente está fazendo aqui uma abordagem. De repente a gente pode mandar essa abordagem para várias pessoas e vamos mandar, porque é um conteúdo muito riquíssimo, comunicação eficaz. Sim. Vai ter pessoas que vão falar: opa, não sei se eu quero muito esse assunto, vão ter pessoas que vão adorar. Então é natural, isso faz parte da humanidade, faz parte do conteúdo. Então é importante você também gerenciar essa questão para quê? Para que você entenda que, primeiro, não é possível agradar a todos, isso é uma coisa evidentemente, e entender qual é o objetivo da sua comunicação. Qual o objetivo com aquela comunicação que você está falando. E importante também cuidado para não ficar muito incomodado com as perguntas da plateia. É importante manter a calma, manter a tranquilidade, que certamente isso fará uma diferença na apresentação.